Boa tarde, eu sou Bruno Kudek, sou neuropsicólogo, sou analista comportamental. Estamos no segundo encontro sobre transtorno de pânico e hoje vamos falar sobre o diagnóstico diferencial e diagnóstico de transtorno de pânico. Quando a gente fala sobre pânico, né, sobre episódio de pânico, é aquela resposta do organismo como um completo, né, e envolve todos os sistemas, como eu falado no encontro anterior. E como os sintomas são somáticos, eles são agudos, eles são angustiantes, eles se assemelham muito com certos sintomas de condições médicas, certo? Tanto que em visitas à emergência, a postos, né, de saúde, é muito comum que a pessoa tenha sintomas de pânico, seja um episódio ou seja até um processo diagnóstico de transtorno de pânico, e nem sempre é tratado como um transtorno de pânico, né, que é possível que a pessoa tenha. E aí eu vou salientar novamente que o transtorno de pânico, ele não tem um gatilho, uma causa conhecida para ativar o episódio de pânico. E como não tem um gatilho, uma causa conhecida, a pessoa vai ter os sintomas, certo? Somáticos mesmo, físicos, tá? Eu vou tratar de seis principais, que são dor torácica, não cardíaca, palpitações, dispneia, tontura, desconforto abdominal e parestesia, que são considerados os mais graves e, além de serem os mais comuns, certo? Que se assemelham, né? Que estão em, em sintonia com ataques de pânico. Então, quando a gente fala sobre a questão de transtorno de pânico, tá certo? Apesar de que ele tem uma frequência bem menor do que outros transtornos de ansiedade, certo? Então, 3,7% na população, enquanto no transtorno de ansiedade tem uma prevalência bem maior, os ataques de pânico, eles são muito comuns nos transtornos de ansiedade, e chegando até quase 23% das pessoas que têm transtornos de ansiedade variados têm ataque de pânico. Dentro disso, muitos deles vão para ponto-socorro, vão para emergência, certo? E uma das causas principais é a dor torácica, né? Chegando a cerca de 20 a 35%, certo? Que tem consequências negativas, até porque se realmente estiver relacionado, que é também muito comum, com outras condições médicas, pessoas que têm ansiedade têm outras comorbidades, não só psiquiátricas, né, psicológicas, mas também médicas, físicas, fisiológicas, elas podem ser agravadas e é por isso que é importante saber fazer um diagnóstico. E eu vou falar muito dessa questão da parte de emergência, na parte mais médica, aguda, porque é quando as pessoas têm os sintomas e acabam tendo, né, a perspectiva de que não é um transtorno psiquiátrico, mas sim uma coisa física, certo? Então, acabei de falar. Os critérios do DSM, eles são bem específicos, certo? Então, a gente tem que ter essa noção de que nem sempre existem alguns fatores, né, que influenciam na questão de alexithymia, precisão interoceptiva, que é capaz de perceber o próprio corpo, né? Tem a questão do biofeedback, uma das alternativas de tratamento. Então, essa, esses processos, eles são importantes para também fazer um diagnóstico adequado de transtorno de pânico, certo? Aqui tem um mapa, certo? De, então, tontura ou vertigem, que é um dos sintomas. Ele tem cerca de 16% de prevalência. Falta de ar ou dispneia, 87%. Dor torácica ou não cardíaca, 70%. Palpitações, 31%. Desconforto abdominal ou náusea, 28%. E parestesia, né? Que são alterações de sensibilidade, certo? Especialmente em extremidades, e de 25% dos casos que estão se apresentando em emergências. Tá? Quando a gente fala do eixo que envolve o cardiorrespiratório, que são as duas causas mais frequentes, então, certo? Eventos cardíacos não palpitações, né? Então, quando a pessoa sente o coração, certo? E também a falta de ar, que vem a dispneia, o que a gente pode trazer aqui
As palpitações, elas podem estar relacionadas com comorbidades médicas, certo? Então, prolapso de válvula mitral, arritmias mesmo, certo? Reais, tá? Que basicamente, arritmias são um batimento cardíaco muito rápido, ou muito lento, ou basicamente que tem um ritmo irregular, certo? Ela pode sinalizar outras doenças mais graves, como insuficiência cardíaca, doenças autoimunes, e até mesmo insuficiência hepática, mas muitos dos casos envolvem palpitações benignas, e existe uma comorbidade da apresentação de palpitações com a população que tem transtorno de pânico, certo? E vem um dos processos que seria uma parte que envolve diagnóstico diferencial, que é a capacidade da pessoa de se perceber, tá? Quando você tem uma pessoa que tem uma condição médica envolvendo o sistema cardiovascular, elas têm uma percepção adequada das arritmias, por exemplo. Enquanto quando você vai estudar com pessoas que têm transtorno de pânico, elas relatam uma arritmia, certo, na frequência cardíaca, sem ter uma arritmia real. Certo? Então, a gente tem um fator psicológico aí, né, associado, e é muito comum que as pessoas que tenham algumas condições, não só, né, a parte psiquiátrica paramédica, como a médica para psiquiátrica. Então, pessoas que têm cardiopatia cardíaca crônica, elas têm altos traços de ansiedade, né, como comorbidade, tá? E dentro dessa percepção, elas têm uma alteração, né, de um episódio de pânico, ataque de pânico, e elas têm uma percepção inadequada da arritmia, o que pode agravar, inclusive, esse processo, certo? Quando a gente fala já da falta de ar, da dispneia, que é essa sensação desconfortável de não ter ar suficiente, ter vontade de respirar e não conseguir, certa dificuldade, falta de ar, é um sintoma que, inclusive, é muito comum em pessoas com agorafobia, tá? Que é uma questão de ansiedade bem íntimo ao pânico, eu vou comentar sobre isso mais no final também, certo? E até um quarto das pessoas que entram no pronto-socorro, elas entram no pronto-socorro por dispneia ou falta de ar, certo? Apesar de que nós não sabemos a causa específica da dispneia em episódios de pânico ou transtorno de pânico, a gente assume que tem uma relação com a hiperventilação ou a percepção, né, do feedback do sistema de respiratório, ativando um falso alarme de sufocamento, certo? Então, um dos fatores que a gente pode distinguir no episódio de pânico é a duração da dispneia, sendo de aproximadamente 10 minutos, certo? E o início da falta de ar não ser prevista por fatores pulmonares ou cardiovasculares agudos. Então, a gente pode falar sobre outras condições, tá? Como asma, insuficiência cardíaca congestiva, doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o DPOC, tá ali embaixo, certo? A isquemia cardíaca, certo? Que elas têm embolia pulmonar, existe realmente uma sensação de dispneia, é semelhante. E a gente precisa fazer outros tipos de exames, né, como radiografia torácica, eletrocardiograma, exame físico, exame respiratório. Também dá para fazer exames laboratoriais, de macrócitos. E a falta de ar também é um sinal muito, né, clássico da asma. Então a gente tem que eliminar, tem que saber, tem que tirar um histórico das pessoas para ter essa capacidade de saber até onde é um sintoma de um transtorno de pânico, certo? E também separar de causas que são médicas, tá? Essa, em muitos casos de cardíacos, por isso que é o sistema cardiorrespiratório, certo? É muito comum na insuficiência cardíaca, então é muito importante fazer todos os exames adequados, tirar o histórico físico, médico, né? Para poder diferenciar. Pronto. Quando a gente fala, né, vamos pegar assim do tronco, a gente pode falar da do torácica, que é não cardíaca, certo? Do peito, atinge mais mulheres do que, né, de 45 a 55 anos, ou menos de 25 anos. É um sintoma do pânico muito comum, né? Então, a maioria das pessoas que têm um ataque de pânico, elas têm dor no peito, elas relatam dor no peito, mas também ela pode ter uma causa biológica. A causa biológica mais comum
certo? É doença do refluxo gastroesofágico, né? Em que o conteúdo do estômago ele vaza para o esôfago, certo? Causando dor, desconforto, né? Como acontece com pessoas que têm gases, certo? E sentem uma dor torácica e acabam indo e descobrem isso, certo? Que é uma das investigações que deve ser feita, seria relacionada ao sistema, certo, gastrointestinal. Juntando no sistema gastrointestinal, e é muito comum, né, sintomas gastrointestinais são muito comuns em múltiplos dos transtornos de ansiedade, é, inclui o pânico, os transtornos de pânico. A náusea e o desconforto abdominal, ela é relativamente comum, tendo até 30% dos casos de transtorno de pânico. E, como sabemos, existe o eixo, né, intestino-cérebro relacionado, que afeta o sistema digestivo e podem tanto agravar, sim, condições do funcionais, né, do sistema digestivo, como a síndrome do intestino irritável, doenças inflamatórias intestinais, que tem uma relação que, né, intestino-cérebro muito forte, que a gente tem crescido muito mais. E elas podem ou piorar esses sintomas, então se tornarem mais comuns, ou ter o sistema inverso, certo? Começarem a piorar alguns eventos, até pela questão fisiológica, né, proprioceptiva envolvida no transtorno de pânico. Lembrando que a ansiedade, de forma generalizada, de forma geral, ela está associada com altas taxas de doenças gastrointestinais, como úlceras e até mesmo a doença de Crohn, como eu já falei, também a síndrome do intestino irritável. Então, dor abdominal, novamente, alergia, então, intolerâncias alimentares, que apesar de terem uma causa muito específica, as pessoas podem desenvolver ao longo da vida, acharem que está tudo bem e terem esse desconforto, certo? Vão para uma emergência. Mas, lembrando que no transtorno de pânico, o quadro ele é recorrente e ele não acontece com causas específicas. Por isso que sempre vou estar retomando e vou retomar no final, né, fazendo o fechamento, sobre a importância de tirar o histórico, saber o histórico da pessoa para poder fazer esse diagnóstico adequado. Quando a gente vai para uma parte mais neurológica, a gente pode vir para a parte de tontura, né, instabilidade, desmaio, né, vertigem, certo? Que é muito comum na maioria da população, até metade das pessoas já tiveram, certo? Algum episódio, tá? E apesar de ser, né, uma porcentagem baixa nas presença no pronto-socorro, ela está relacionada com o transtorno de pânico, mas também com outras condições. E aí vem outras causas etiológicas, como doenças vestibulares, cardiovasculares, neurológicas, metabólicas ou psiquiátricas, né? Quando a gente fala de tortura, a gente pode trazer também, né, a questão da hiperventilação, porque a pessoa começa a ter, né, busca gerar instabilidade, vem aumento da ventilação, certo? Por demanda metabólica, e a pessoa começa a aumentar a respiração, hiperventila. Aí, quando hiperventila, aí sente todos os sintomas relacionados ao pânico. E ansiedade, vai começar a ter a sensação de sufocamento, né, de dispneia. E então está muito relacionado também a isso, certo? Esse tipo de, essa correlação, certo? Lembrando que hiperventilação é muito comum na maioria dos casos de transtorno de pânico, né? De 50 a 80% das pessoas que têm transtorno de pânico apresentam hiperventilação, né? Sintomas relacionados à hiperventilação. Quando a gente fala de tontura, a gente tem outras, né, possibilidades etiológicas, como ataques isquêmicos transitórios, né, AITs, até mesmo AVEs, acidentes vasculares encefálicos, certo? Que podem ser menores, podem ter essa relação. Existem outras questões também relacionadas, por exemplo, à intolerância ortostática, que é quando a pressão, né, ela baixa, quando o paciente está de pé, tá? Que gera uma tontura, visão turva. Pode ser que a pessoa tenha uma intolerância, né, relacionada a postural, né, que chama de POTS, né, que é a síndrome da taquicardia ortostática postural, que é o aumento rápido da frequência cardíaca em até 10 minutos após se levantar, né? Você está numa posição sentada, deitado,
E ela pode ter outros sintomas também relacionados, por exemplo, palpitação, dispneia, dor no peito e sudorese, que são sintomas semelhantes a transtorno de pânico, né, que é apresentados em ataques de pânico. Quando a gente pensa em tontura, né, e a gente tem que falar também do sistema vestibular, que é a casa mais comum, certo? Então, alterações periféricas no ouvido, infecção, certo? Vertigem posicional, benigna, tá? Mudanças de posição de cabeça, elas estão relacionadas, assim como os sintomas neurológicos relacionados a concussão, enxaqueca, tumores, lesão cerebral, certo? Quadros de metabólicos também, como hipoglicemia, podem se assemelhar, certo? E também causar outros sintomas semelhantes, relacionados como ansiedade, confusão, sudorese, tremor, certo? E aí vem a importância de fazer, certo, exames relacionados à audiometria, teste de rotação, certo? E relacionados ao funcionamento, certo? Vestibular, auditivo e vestibular. Quando a gente fala de parestesia, a gente está falando de sensações que são anormais, né? Dormência, formigamento, que geralmente são sentidas nas extremidades do corpo. Elas podem acontecer em qualquer parte do corpo, mas geralmente elas são relatadas nas extremidades. E muitos dos pacientes que vão para emergências, eles relatam a parestesia, né? Dormência, formigamento, como um dos sintomas, sendo muito comum, sendo que é uma comorbidade muito apresentada em casos não só de transtorno de pânico, mas também em transtorno de ansiedade de forma geral. Parestesia, ela é muito comum, certo? Em outros casos, como esclerose múltipla, AVE, né, um acidente vascular encefálico, ou traumas, que são ortopédicos, né, as à mão. Também eu acho interessante falar sobre a questão de epilepsia, certo? Que ela pode ser diagnosticada de forma errônea, certo? Sendo confundida com síncope ou com funções psicogênicas não epilépticas, tá? Que é um relato relativamente comum, né, da literatura, em que uma das apresentações é que pessoas, né, pacientes epiléticos, eles experimentam um medo que seria ictal relacionado ao início súbito e inexplicável do medo, né, no início de uma convulsão. Então, quando a pessoa começa a ter um episódio convulsivo, ela pode ter, né, chamado, nesses casos que a gente faz, um diagnóstico adequado, de um medo que seria ictal, que é justamente quando se tem os sintomas relacionados ao período ictal, né, pré-ictal, relacionado à convulsão, ela começa a ter um aumento, né, de sintomas fisiológicos, que seria relacionado ao medo, e pode confundir a pessoa, achar que está tendo somente um ataque de pânico, mas pode ser também, certo, um quadro de epilepsia. Então, se a gente fosse fazer um resumo, né, uma tabela, relacionando esses seis principais sintomas, a gente poderia falar sobre, iniciando sobre a prevalência, iniciando sobre com a falta de ar, a gente tem que pensar nas principais diferenças de diagnósticos médicos, certo? Que são asma, EPOC, insuficiência cardíaca, certo? Que a gente tem que ter um histórico já relacionado mais a um processo médico, radiografia, eletrocefalograma, pirometria, teste com metacolina, que são relacionados justamente a retirar causas que seriam relacionadas ao sistema respiratório. Quando a gente fala de torácica e palpitações, a gente tem que retirar, né, a doença do sistema gastrointestinal, certo? Doenças coronarianas, arritmias, prolapso de válvula mitral, que envolvem eletrocardiograma ou teste de esforço, certo? Até mesmo endoscopia. Lembrando que a dor torácica, especificamente, ela está relacionada com o sistema gastrointestinal. E dentro disso, por isso que veio a questão da endoscopia como um exame para fazer uma exclusão. Entrando nessa parte mais gastrointestinal, a gente pode falar um pouquinho sobre desconforto abdominal. E a gente tem que, né, as principais causas seriam doença de Crohn, síndrome do intestino irritável e alergias, né, intolerâncias que podem aparecer ao longo da vida da pessoa.
e fazer dieta de eliminação, fazer teste de alergia, fazer endoscopia, colonoscopia para retirar para excluir, né, essas causas mais médicas. Falando sobre parestesia e tontura, a gente precisa retirar, né, síndrome da ortostática, hipoglicemia, disfunções vestibulares relacionadas à tontura. E quando a gente fala de parestesia, é a esclerose múltipla ou epilepsia que pode estar dentro. E aí, por isso, tem que ter uma investigação da história clínica da pessoa. E a gente pode fazer isso com eletroencefalograma, tomografia, ressonância magnética, certo? Audiometria, especificamente a audiometria tonal, certo? Ou teste de impulso de cabeça para verificar, certo? Tonturas que são relacionadas à posição da cabeça, que seriam benignas. Tá? Uma coisa que eu acho que é interessante de falar é o pânico, certo? O pânico aparecendo em casos de ataque de pânico noturno, certo? E a gente pode caracterizar ataques de pânico noturnos como despertar repentino do sono, certo? Em um estado de pânico, né? Então, tem um período abrupto, rápido, de medo, de desconforto muito intenso, sempre acompanhado de sintomas físicos ou psicológicos associados que são associados aos ataques de pânico, e novamente sem um gatilho óbvio, né? Um gatilho específico, um gatilho que a gente consiga ter, né, delineamento adequado. Eles são diferentes de terrores noturnos, apneia do sono, de pesadelos, certo? E a maioria das pessoas, de 44 a 71%, né, de pessoas com transtorno de pânico, tem despertar noturno, né, ou ter ataque de pânico noturno. Quando a gente fala sobre isso, né, falando sobre essa diferenciação, quando a gente fala de terror noturno, apneia de sono, pesadelos, a gente especifica, né, muito mais para a pergunta, a gente pode ter uma polissonografia como uma das possibilidades, certo, para investigação de ataque de pânico noturno, certo? Terrores noturnos, eles não têm especificamente um delineamento, né, assim, sono não REM 1, 2, 3, mas existem algumas indicações de que terrores noturnos, eles têm uma relação maior com alguns tipos de sono não REM. Então, torna-se uma medida para fazer uma decisão mais adequada para diferencial. E a mesma coisa é para a apneia do sono, certo? Que a gente precisaria envolve, né, geralmente testes de exames de polissonografia, quando eles são feitos em situ, né, no laboratório, existe uma correlação de videossonografia, justamente para avaliar o movimento da pessoa e também a taxa respiratória que está ali relacionada ao longo do sono, certo? Falando sobre pesadelos, eu vou especificar melhor depois, porque se relaciona com o diagnóstico diferencial de um transtorno psiquiátrico, que eu vou entrar já já, que seria o transtorno de estresse pós-traumático. E quando a gente fala sobre transtorno, né, ou sobre o ataque de pânico diurno, em vigília, certo? Ele geralmente é espontâneo, situacional, certo? E apesar de não ter um gatilho específico para essa hiperativação, a gente percebe que muitas pessoas têm, tá, uma apresentação de pânico noturno, que é esse despertar, a sensação de medo, todos os sintomas fisiológicos que foram apresentados antes, certo? Sintoma de correr, né? Então, eu acho relevante trazer esse tipo de apresentação. Quando a gente começa a falar sobre o eixo que seria psiquiátrico, a gente tem, né, a gente fala principalmente sobre os transtornos de ansiedade, certo? A gente pode falar dos transtornos de ansiedade social, do TAG, ansiedade generalizada, o estresse pós-traumático e, especificamente, também podemos falar sobre a agorafobia, certo? Então, a diferença entre eles, tentando ser breve, é que o transtorno de pânico, ele não tem uma causa específica. Ele não tem um gatilho específico. É isso que diferencia de todos os outros transtornos relacionados de ansiedade, do eixo ansiedade e medo. Quando a gente fala de ansiedade social, a demonstração desses ataques de ansiedade, desses episódios de ansiedade, desses episódios de pânico, estão relacionados a situações sociais. Se a gente pegar, fazer uma análise, quais são as situações, quais são os momentos que a pessoa vai relatar situações sociais, certo? Se a gente for
pensar psicologicamente, vai ter as falas de questão de humilhação, né, que não vou ter um bom desempenho, uma demonstração, né, uma preocupação social muito excessiva, certo? E a mesma coisa, tipo, assim, de forma semelhante, certo? A gente pode fazer com estresse pós-traumático, certo? No estresse pós-traumático, o estresse pós-traumático ele é definido por a questão de ter um evento ou vários eventos, certo? Que são extremamente estressores ou traumáticos para a pessoa. Existe um gatilho específico, ou, né, claro, e vão existir um conjunto de gatilhos relacionado àquele evento traumático, certo? E aí eu trago a questão dos pesadelos, que no estresse pós-traumático existem pesadelos que estão associados, não é, né, na apresentação do estresse pós-traumático, são pesadelos que revivem, que tem a questão de justamente os fatores psicológicos vêm as memórias angustiantes, vêm sonhos que são intrusivos sobre esse evento, certo? A revisitação, a memória, e a pessoa tem comportamentos também de esquiva, né? Evitação de lugares, de pessoas, de ambientes, situações que estão relacionadas com aquele gatilho, relacionado àquele evento traumático específico, certo? Quando a gente fala de transtorno de ansiedade, certo, que generalizada, a gente pode, como é generalizado, ele pode se assemelhar, né, ele pode ser confundido com o transtorno de pânico nesse sentido, mas a questão é que a preocupação da pessoa ela é contínua. Ela se preocupa com o bem-estar dela, ela se preocupa com o bem-estar da família, com finança, com saúde, com situações sociais, não tem. E aí vem uma diferenciação que o foco primário não é a sensação corporal. Tanto que, por isso que no início eu falei da importância da percepção, da capacidade da pessoa de se perceber, né, de ter essa relação, essa percepção interoceptiva do próprio sistema, do próprio organismo, das próprias sensações, certo, do próprio sistema físico, né, porque a pessoa com transtorno de pânico e as pessoas que têm tendência a ataques de pânico, elas têm uma relação muito focada nas sensações corporais. Elas focam muito nas sensações corporais. Então, por mais que a pessoa tenha um transtorno de pânico, realmente um medo de ter um ataque de pânico em público, né? Pode ser seria uma transtorno de ansiedade social, seria uma situação de ansiedade generalizada. A questão é muito mais o foco no medo, na sensação, né? Na física do medo, sensação física. Essa é parte da questão, parte do foco, certo? Seria a diferenciação entre a transtorno de ansiedade generalizada e o transtorno de pânico. E é importante ressaltar e deixa eu botar aqui. Tá, então, é, existem comorbidades, certo, relacionadas ao transtorno de pânico, certo? E é muito comum existirem outras comorbidades, né? Uma das principais dela é a agorafobia, que ela é percebida atualmente, né, por alguns teóricos como relacionada muito fortemente ao transtorno de pânico, sendo relacionada diretamente mesmo. E um dos fatores que é importante, que foi feito uma pesquisa de Harvard, é justamente que caso a pessoa ela tenha sintomas relacionados, né, à agorafobia, que é esse medo de lugares abertos, né, de locais públicos nesse sentido, que envolve essa questão de não conseguir receber ajuda, não conseguir receber suporte, a taxa de remissão, né, de sintomas, ela cai drasticamente, certo? Então, é um dos fatores que vem sendo pesquisados para relacionar, certo, os diagnósticos, né, psiquiátricos entre transtornos de pânico. A gente poderia falar muito forte sobre a questão de agorafobia, tá? Quando a gente fala de transtorno de ansiedade de forma geral, é um pouco impossível não falar sobre transtorno, a parte que envolve o processo depressivo, né? Processo de humor aí relacionado, até porque existem muitas perdas relacionadas, né, e que podem levar a um quadro, episódios que envolvem o processo depressivo. Então, é muito comum que pessoas que tenham um caso, transtorno de ansiedade, né, de forma generalizada, tenham de forma secundária, né, comorbida associada, em casos, quase 68% dos casos, a um transtorno de ansiedade.
Então, o transtorno de ansiedade, ele leva à depressão, pelos depressivos, certo? Que gera um prognóstico, né, pior, e sobre a questão de remissão de sintomas, sobre o processo de desenvolvimento do tratamento, assim como aumento na tentativa de suicídio e diminuição do funcionamento, certo? Do que se tivesse um processo depressivo isolado, tá? Então, a gente pode dizer que um diagnóstico precoce de transtorno de pânico é capaz de reduzir, isso também serve para todos os transtornos de ansiedade de forma geral, existe a capacidade de reduzir o risco de desenvolver depressão. E eu acho que isso é uma questão de saúde pública muito forte, né? Até porque os transtornos de ansiedade são os estudos mais comuns experienciados pelas pessoas, nessa nossa geração. Quando a gente fala também sobre substâncias, e a gente teria que ressaltar que o transtorno de pânico, né, o episódio de pânico, ele não está relacionado com o uso de substâncias, mas o transtorno de pânico, ele está relacionado com o abuso de substâncias, especialmente o álcool, que é uma droga legalizada, né, depressor do sistema nervoso, uma droga de abuso relativamente comum em população de todo mundo. É porque o abuso do álcool acaba frequentemente sendo usado para se automedicar, né, para melhorar sintomas de ansiedade. É aquela coisa que as pessoas têm de que assim, vou beber um pouquinho para ficar mais solto, etc. Que é um pouco aceito, né, socialmente, mas que pode estar relacionado a esses casos que as pessoas acabam diminuindo e esse uso crônico, né, consequentemente a abstinência vai gerar mudanças neuroquímicas que vão levar, certo, a mudanças fisiológicas que estão relacionadas a ataques de pânico, inclusive, e consequentemente, certo, vão facilitar a ocorrência de aumentos de episódios de pânico e, consequentemente, a pessoa vai tentar se automedicar, se ela iniciou assim, e aí vira um ciclo vicioso nesse sentido de abuso de substâncias, tá? E é importante lembrar que existe um processo de transferência familiar, certo? Nós temos uma parte relacionada à transferência genética, certo? E epigenética, relacionado a, ao aparecimento do transtorno de pânico. E em 70% dos casos, o uso de álcool, ele precedeu o aparecimento de transtorno de pânico, certo? E isso é importante citar, até porque álcool, por ser uma substância legalizada, né, uma droga, no fim das contas, legalizada e muito aceita, né, na sociedade, aí, infelizmente, ela pode propiciar o aparecimento de transtornos, e como a gente está falando de transtorno de pânico, é muito comum que as pessoas que têm o transtorno de pânico tenham o uso de álcool, certo? Anterior a desenvolvimento do transtorno em si. Claro que podem existir outras substâncias, assim como cocaína, cannabis, né, que seria falta para maconha e nicotina, que também é outra droga legalizada de fácil acesso, que estão relacionadas à automedicação, mas também a o desencadear de ataques de pânico, né? Consequentemente, aumenta a frequência e a intensidade, né, nesses casos. Sempre para falar um pouquinho das ferramentas, certo, relacionadas ao transtorno de pânico, a gente tem que falar sobre a questão de entrevistas, certo, estruturadas, semi-estruturadas. As duas entrevistas mais comuns que são utilizadas são o CID-1, certo, que é a entrevista clínica diagnóstica estruturada do CID, né, pela Brasileira de Saúde, no Brasil nós utilizamos, eu tenho uma preferência, um gosto particular pelo CID, e também é o que é utilizado no Brasil, né, pela nossa relação com a ANS, e o MINI, que é a versão brasileira do MINI, que é a Entrevista Internacional Neuropsiquiátrica MINI, certo? Que são entrevistas são entrevistas estruturadas, né, de rastreio, certo? E a gente pode falar também, né, como uma questão de rastreio PSE, que seria o Panic Disorder Self-Report, que é uma escala de autorrelato do transtorno de pânico, que é um questionário de autoaplicação, certo? Baseado em DSM,
e tem uma especificidade de 100%, sensibilidade de 89%, né, 90%, numa entrevista diagnóstica estruturada, então você pode e deve utilizar, né, se essa é uma das hipóteses diagnósticas, utilizar o PSR em conjunto com as entrevistas mencionadas. Quando a gente fala de testes, de escalas, a gente pode falar, certo, do Ham-Hay, né, que seria a escala de ansiedade de Hamilton, também tem aprovação pelo nosso sistema nessa teste relacionado a um manejo de, de escalas, de testes psicométricos, né, a validação desses testes. Mede-se ansiedade global, certo? São 14 itens subdivididos em dois grupos, relacionados ao sistema de humor ansioso e sintomas físicos da ansiedade. E existe uma boa relação entre a escala de ansiedade, que é acessível para as pessoas, é comum, certo? E ela tem uma boa correlação com PAS, que é a Panic Associated Symptom Scale, né? A escala de, de associação de sintomas de pânico, certo? Em que essa escala, ela mede a gravidade já dos sintomas essenciais do transtorno de pânico, relacionado aos ataques mesmo de pânico, relacionados à ansiedade antecipatória e agorafobia, né? Novamente trazendo a agorafobia, certo? Ela tem um ponto de corte é, entre 6 e 7, com acessibilidade muito boa, né, de 99%, especificidade de 98%. Então, tem uma certeza de diagnóstica muito forte. Outra escala que é utilizada também é a Panic Disorder Severity Scale, que é o PDSS, certo? Que é a escala de severidade do transtorno de pânico. É uma escala Likert de 5 pontos, certo? Que inclui a frequência de ataque de pânico, de episódios e de sintomas limitados, né? A angústia causada, a ansiedade antecipatória, o medo, a evitação agorafóbica, novamente falando sobre essa parte de agorafobia, e o prejuízo social relacionado, como atividade de trabalho, relações sociais, tá? E uma coisa que é importante notar é que, especificamente para pacientes com agorafobia, ela tem uma acessibilidade muito maior, certo? Que é uma coisa muito interessante nesse sentido de trazer, tá? Basicamente, é isso, certo? O que a gente precisa fazer, né, é reconhecer que tem uma sobreposição, que eu chamo de pânico, dos sintomas físicos, certo? Fisiológicos, a gente tem essa sensação, suspeitou, né, torácica, de ar, espinéia, tontura, certo? Parestesia, sintomas de dor abdominal, dor torácica não cardíaca, certo? Elas são comuns em emergências, certo? Então, pessoas trabalhando em ambiente hospitalar, pessoas que estão no ambiente de emergência, certo? Não são, às vezes, simplesmente ansiedade, certo? É, elas exigem uma tomada de histórico para tomar decisões, até para fazer uma exclusão de causas físicas mesmo, né, médicas, certo? E aí vem a questão dos testes que eu falei, fazer geometria, eletrocardiograma, fazer um Holter, fazer um teste de postural, certo? Para fazer, descartar esses eventos, certo? Cardiorrespiratórios, gástricos, neurológicos, para então começar a diferenciar o transtorno de pânico dos outros transtornos relacionados ao eixo ansiedade e medo, né, como o transtorno de ansiedade social, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de estresse pós-traumático, certo? Que são os principais que a gente poderia falar, que a gente poderia fazer um diagnóstico diferencial nesse sentido. E aí eu trago novamente a relevância da agorafobia, né, e sinais, né, que podem sinalizar essas transtornos de pânico, como a depressão secundária, a apresentação de agorafobia, a depressão secundária, certo? O abuso de substâncias, especialmente o álcool, e utilizar essas escalas, né, que já são relativamente comuns, aí, foi comentado sobre ele, para poder avaliar e fazer um delinear não só o diagnóstico, mas também e orientar o tratamento. Seria isso. Perfeito. Pode descompartilhar isso e agora vamos abrir para discussão. Fica aí quem quer falar, quem quer perguntar, aproveitar. Excelente, Bruno, muito boa sua apresentação.
Miriam, quer falar alguma coisa, Miriam? Já tinha até falado lá no grupo, né, que a apresentação dele trouxe as diversas vertentes, né, desse entendimento do pânico, que a gente está cada vez mais se aprofundando realmente, como diferencial de TEP, como diferencial de TAG, como, enfim, o que eu tenho observado em termos das pesquisas, eu estou pesquisando artigos, né, de ensaios clínicos randomizados, o que tem, e é muito pouco, muito pouco. Sempre que os artigos, os poucos artigos que eu até então encontrei estão associados à depressão. Então, é um tema até vamos dizer assim, provocativo até da gente continuar essa busca, né? Porque o quanto que já se esclarece, já tem de esclarecimento sobre isso e o quanto ainda podemos esclarecer, né? Então, eu só achei bem interessante essa modelagem que ele fez, fechando as vertentes, os circuitos, né? Possíveis, mas ainda a debruçar em cima de pesquisas, né, de aprofundamento, porque ferramentas, né, já temos, inclusive a neuromodulação, o que eu tenho encontrado é mais a magnética, não a TDCS, mas aí a semana que vem eu vou fazer essa apresentação do que eu encontrei, né, na literatura, quais são os testes que estão relacionados na confirmação no modelo de neuromodulação, aí a gente fecha esse tema, né? Isso aí. Alguém quer complementar ou perguntar alguma coisa? Kátia, que eu estou dirigindo, mas eu queria falar duas coisas. Uma, parabéns pela apresentação. Como é importante a gente pensar na questão social, né, nas impossibilidades que as pessoas vivem disso, né, como é importante a gente pensar na saúde mental dentro das empresas, da gente realmente o pânico causa realmente paralisação da pessoa, muitas vezes. E a outra questão é como é importante também saber fazer um diagnóstico diferencial. Porque às vezes você bota tudo dentro do espaço e não é. Tem que fazer uma boa avaliação para poder dedicar, orientar esse eixo, como você falou, da ansiedade, é um eixo também que a gente tem que se preocupar muito com, não só com é um tratamento multidisciplinar, né? Inclusive alimentação, qualidade de vida e outras coisas mais. Interessante essa questão do pânico, né? Que a gente vê cada dia mais. E crianças também. É isso que eu ia falar. Crianças, né, que eu tenho já informações aqui em Salvador, né, tem uma médica lá do Clínico Centro, que ela me relatou essa questão de crianças de 9, 10 anos chegando com crise de ansiedade, né, assim, com esses sintomas que está chamando de ansiedade, que não, a gente já não sabe se pode diagnosticar uma criança com transtorno de pânico, né? Mas vamos dizer assim, com crise de choro, de regulação emocional, chorando, um medo infundado, e já tremendo a mãozinha. Não sei se vocês têm, até gostaria de ouvir assim mais de vocês, se vocês têm ouvido em termos de relatos, né, de criança e adolescente. Eu tenho ouvido aqui de criança, de 9, 10 anos. Muito. Inclusive, o excesso de uso de telas
tem provocado muito ansiedade nas crianças. A gente não tem muitos estudos, mas tem alguns já mostrando como a tela, o excesso das telas tem trazido um nível elevado de ansiedade das crianças. E quando você retira, é como se fosse uma síndrome de abstinência mesmo. É impressionante. A minha filha está no último ano, no terceiro, né, para o vestibular, então é um ano muito exigente, né, eu fico muito ansiosa. Então, na curva, tem meninas que puxam o cabelo, olham as unhas o tempo todo, paralisam na hora da prova. A ansiedade é um transtorno, né? São vários transtornos que já... Então, imagine assim, a projeção disso para daqui a 6 anos, 5 anos, né? Se eles estão com 5 hoje, 10, estão com 10, 15. Então, assim, o que a gente está vendo, o cenário que a gente está vendo é cada vez mais a saúde mental gritando, né? Pedindo ajuda mesmo. A Dani tinha levantado a mão, né? Eu só queria fazer uma ponderação de que o sistema vestibular ele está sendo muito pouco estimulado na criança que está sempre no bebê conforto, depois no carrinho, não brinca no pula-pula, fica com as telas, essas questões todas. E daí a percepção do corpo... Fechou o microfone, Dani. Fato Fechou isso. o microfone. Ah, agora. tá. Você trouxe isso, Bruno, porque é algo que os profissionais também não sabem fazer uma triagem básica para avaliar como que está o controle da postura. E às vezes essa pessoa, ela fica em pé, né? Esse de 9, 10 anos que está com esse diagnóstico, às vezes, de uma ansiedade, de um pânico, e é simplesmente uma reação vagal, porque o sistema de controle postural dele não sabe perceber o corpo no espaço sem a visão e sem a propriocepção. Então, ele não desenvolve bem a propriocepção, não desenvolve bem as aferências vestibulares, e na hora de dar o equilíbrio para o controle postural, que ele precisa fazer uma atividade, correr, pular, brincar, vem daí taquicardia, vem todos os sintomas vagais que são identificados como sintomas de ansiedade. Então, acho que é algo que dá para a gente trabalhar muito mais juntos do que parece. E eu fiquei muito feliz, assim, de você trazer isso na apresentação, porque é altamente relevante. E aí eu puxo a sardinha para o meu lado, né? Claro. Então, falando sobre a questão de criança, né? As pesquisas, uma coisa que eu acabei não trazendo, se não seria relevante, peço perdão, é muito incomum em crianças pequenas ataques de pânico, né? O diagnóstico do transtorno de pânico e ataques de pânico, que, lembrando, são episódios de 15, 20 minutos de sintomas, né, fisiológicos muito intensos e fortes, que desce um pouco. E um dos diagnósticos, inclusive, envolvendo crianças, já são crianças maiores, certo? Então, justamente a partir dos 8 anos, 9 anos, já começa a aparecer, e das apresentações envolve a agorafobia, inclusive. Essa questão de ficar em lugares presos, né? Não ter. Então, tem pouco, é raro acontecer, mas, pelo menos, né, na literatura nesse sentido. E a apresentação é igual, a questão falando do sistema fisiológico, né, de como apresenta essa questão da agorafobia como um marcador, né, uma apresentação desse medo nas situações. E também tem que diferenciar de algumas situações, certo? De, assim, crianças que são... Aí vem a questão de estar muito próximo de pai, quando tem pai sai, né? Essa questão de ficar sozinho em ambientes, que pode estar relacionado também, mas não caracterizaria um transtorno, tá? Pela questão do gatilho, mas existe essa questão da ansiedade, e eu acho muito interessante, como você falou, essa questão do sistema, está tudo relacionado. Então, por isso que um dos sintomas, né, que envolve a cultura, certo? Envolve a questão do
e são um sistema completo, e é por isso que pânico, né, ataques de pânico, elas envolvem todo o organismo, por isso que ela é caracterizada pelos sintomas físicos. E não teria como falar ataque de pânico sem falar da parte física completa do corpo, o organismo como um todo, né? E tem que incluir o aparelho, né, vestibular nesse sentido. Então, é muito interessante, eu concordo. É só puxar a sardinha, eu acho que faz parte. Gilberto, há quanto tempo abriu a câmera? Cheguei um pouquinho atrasado. Eu queria fazer, acho que uma pergunta. É sobre criança, né? Eu cheguei um pouco atrasado, não vi você falando um monte de criança, mas parabenizar também pela apresentação, muito legal, muito abarcou bastante essa questão física. Mas a gente vê que o transtorno do pânico ele é uma questão bem psíquica, né? Principalmente, você está falando de criança, tem um paciente que ele relata da sobrinha dele, que tem 3 anos, gostava muito de ficar na casa dos avós, não tinha problema nenhum em dormir sozinha na casa dos avós, e que nesses últimos tempos vem apresentando transtorno de pânico, né? Muito medo. E é interessante, porque além desses sintomas físicos, ela tem uma sintomatologia de esquiva, de esquiva evitativa e também de um apego emergencial. Esse apego ele Isso. está bem ligado ao pai. Então, assim, não fica mais na casa dos avós. E ela fez um desenho muito interessante, que desenhou os avós, os pais, os tios, e desenhou um monstro. Então, assim, ela tem algum trauma, algum medo, alguma coisa de uma coisa não identificada, que é esse monstro. E ela sempre fala que esse monstro está lá. Esse monstro, essa pessoa está lá. Que não são os familiares. Os familiares estão bem identificados no desenho dela. E esse monstro que ela colocou lá. Então, assim, eu acho que a gente tem que realmente estudar bastante, né? No adulto, a sintomatologia é um pouco mais tranquila de se identificar, até porque verbaliza melhor, verbaliza os medos, né? Mas é isso. Parabenizar você, achei muito legal a forma como você abordou. É isso aí. Agradeço. Se eu fosse falar um pouquinho dos sintomas, né, eu não foquei tanto nos sintomas psicológicos, né, que envolvem, eles são semelhantes, né, na criança, mas a forma de apresentação vai ser bem diferente, como você acabou de falar. Por isso que eu falei, inclusive, né, falando que seria da parte de criança, tem a questão de se relacionar com algum membro da família, sair, né, e gera-se conforto com a pessoa, pela criança ser uma criança, né? Enquanto o adulto pensa mais assim, nesse ambiente aqui eu vou conseguir perceber ajuda, uma criança não tem a mesma perspectiva social nesse sentido, então pode se prender a um familiar, um cuidador relacionado, e tem essa apresentação diferente, né? Por isso que é uma das coisas relacionadas, e como a criança não tem também um desenvolvimento psicológico, né, cognitivo, vamos chamar assim, relacionado a fazer distorções, né, da realidade, despersonalização, desrealização, essa sensação, né, foca-se muito mais nos sintomas físicos, né, que é a parte que é comum, né, do transtorno de pânico, e a forma da criança passar isso vai ser bem diferente, né? É muito interessante justamente por causa disso, não sei se até onde a apresentação em crianças muito pequenas é considerada extremamente rara, e é mais comum em crianças maiores, como eu falei, a partir do outro mundo, mais ou menos, começa a se aparecer mais transtorno de pânico, mas é muito mais evidente na adolescência, especialmente em mulheres abaixo de 25 anos. Aparece o transtorno de pânico e dentro disso a gente teria que justamente começar a pensar, né, como a gente pode, né, conceitualizar isso até no sentido psicológico mesmo, né, psiquiatra. E até como prevenir, né? Já que está crescendo, né, o número de crianças e adolescentes acometidos, se a gente aprofundar no tema, talvez a gente consiga encontrar formas, né, como a Dani falou,
né, de intervenções preventivas, porque acho que, de qualquer forma, tem algumas coisas, como a Raquel também falou, né, como o uso de telas, que vai desorganizando esse cérebro, às vezes também um trauma, né, que essa criança viveu, esse monstro que o Gilberto fala, né, talvez represente, simbolize um trauma que essa criança viveu, e que muitas vezes ela nem foi capaz de interpretá-lo adequadamente pela própria imaturidade mesmo, psíquica. Enfim. Gente, eu vou ter que sair, e como eu estou gravando, eu peço desculpas, mas eu tenho um atendimento para fazer. Fiquei feliz demais, Bruno, e semana que vem tem mais para a gente fechar com Miriam, o transtorno do pânico, a gente vai falar sobre neuromodulação. Né? Perfeito. Obrigada, Bruno, parabéns. Beijo, parabéns, Bruno, muito obrigada. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau, gente.